Boa noite, comunidade da inclusão. Estamos, mais uma vez, mais um episódio da série Terapia Jurídica no Autismo e hoje vamos falar sobre terapias. Não só as terapias que brigamos para que sejam garantidas nos contratos civis, nos contratos de consumo que estabelecemos com os planos de saúde, mas também e principalmente terapias garantidas pelo SUS, garantidas pelo município mesmo onde você mora, e garantidas pelo Estado. Afinal de contas, a saúde é um dos, ou o maior direito fundamental que temos, porque dele garantido é que advém os demais, porque precisamos estar com saúde, precisamos estar vivos, não só vivos fisicamente, mas espiritualmente. Digo, saúde mental, saúde que as pessoas precisam encontrar num espaço terapêutico. E são as terapias, as multiterapias, as terapias multidisciplinares que precisamos efetivar perto das nossas casas, posto de saúde, CAPS infantil ou outras conveniadas, instituições que garantam essas terapias de acordo com a prescrição médica. Não é só o plano de saúde que é obrigado. Vejam só, parece que a gente inverteu as coisas. Não é a empresa, a saúde suplementar, que são os planos de saúde, que são obrigados. Não. O município, o Estado, o SUS é que é o garantidor primordial. E há muitas mães atípicas que, embora recebam o seu BPC, o seu benefício, fazem de tudo para garantir, inclusive, plano de saúde, porque não encontram terapia no município, no SUS, no posto de saúde, que, embora sejam atendidas e encaminhadas, não há profissionais disponíveis, portanto, os filhos delas ficam meses, anos na fila esperando a bendita hora do atendimento, que nunca chega. Ora, aqui em Fortaleza, a gente tem anúncio pelo município de entrega de espaços, chamados espaços Girassol. Só que a gente sabe que terapia não é o espaço. Terapia é o terapeuta, é a pessoa, é a equipe. Porque são terapias, digamos que seu filho precisa do psicólogo ou da psicóloga, da terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, musicoterapia, enfim. Eu preciso desses profissionais. E a gente não ouve a informação de contratação desses profissionais para efetivar, para garantir o atendimento terapêutico. Bem, Fortaleza deveria ser a referência em inclusão. Sabe por quê? Porque Fortaleza reúne o que nenhuma capital reúne, o que nenhum município reúne. Porque aqui o prefeito é do mesmo partido do governador, que é do mesmo partido do ministro da Saúde e do ministro da Educação, uma dobradinha perfeita para garantir educação inclusiva e saúde inclusiva através das terapias, e temos do mesmo presidente. Então, gente, o que é que está faltando? Está faltando planejamento? Está faltando boa vontade, interesse em realmente garantir, em realmente fazer modelo de inclusão na capital, onde eu tenho prefeito, governador, ministro da Saúde, ministro da Educação e presidente do mesmo partido, da mesma base ideológica, portanto, historicamente comprometidos com a garantia dos direitos sociais, a garantia da educação e a saúde, porque a saúde inclusiva, através com as terapias, e a educação inclusiva não são garantidos. E aí, não fica só a pergunta, fica a cobrança, a exigência, a indignação. E aí a gente vai comentar aqui as
decisões judiciais que a gente aqui da Associação Dia de Acolhimento do Autismo, não só acolhendo as mães, mas com a nossa equipe jurídica, tá? Que a gente é um conjunto aqui de especialistas orientando essas mães, garantimos as ações judiciais que realizam, trazem para ela, para junto da luta dela, a decisão judicial que ela tanto espera. Porque, pelo incrível que pareça, por mais que esse conjunto político aí colocasse a garantia de que iria dar certo, não está dando. A inclusão não está chegando. A inclusão não está chegando na escola, na educação, portanto, não está chegando no posto de saúde, no CAPS infantil, portanto, na saúde, inclusive, através das terapias. Então, as mães são obrigadas a recorrerem ao judiciário para garantir a decisão judicial, para ninguém contestar o direito dela e que ninguém diga para ela continuar esperando na fila. E aí a gente pensa, poxa, a saúde mental é tida, considerada, não só pela população, mas cientificamente, uma das ou a maior preocupação do brasileiro. Saúde mental, gente. E aí a saúde mental de todos os brasileiros repercute também em terapia para todo mundo. Para todo mundo que precisa. E aí a gente chama atenção para o público atípico, neurodivergente, sobretudo a pessoa com autismo que precisa de terapia. Principalmente criança ali no diagnóstico precoce, iniciando as intervenções intensivas para que, em razão da plasticidade cerebral, do desenvolvimento cognitivo dela, ela tenha o melhor desenvolvimento possível. Então, a gente orienta as mães a entrarem judicialmente, não esperarem mais, porque elas já esperaram demais na fila que nunca chega. E aí o que é que a gente orienta? A ação judicial, para que você tenha a liminar. E aí eu dou uma dica aqui, tá? Em Fortaleza, a gente está conseguindo a decisão definitiva, a sentença judicial confirmando a liminar para as terapias em um tempo muito rápido. Temos juízes à frente, os responsáveis na vara da infância, muito conscientes e muito capazes. E essa celeridade está sendo como deve. Então eu tenho uma liminar rápida sendo concedida e eu tenho uma sentença judicial que vem logo em seguida. Logo após as manifestações, contestação, manifestação do Ministério Público, porque o Ministério Público age também no interesse da defesa dessa criança, desse adolescente que entra precisando do auxílio judicial, da ordem judicial para garantir a sua terapia. Então eu tenho esse arcabouço aí, eu tenho essa estratégia para buscar a decisão judicial para juntar-se à luta da mãe. Então, nada melhor do que você, mãe atípica, você, pai atípico, ter uma decisão judicial para fortalecer a sua luta. E aí a gente traz algumas temáticas que eu separei aqui, importantes, baseadas aí nas ações judiciais aqui da nossa associação, das decisões judiciais via liminar, né, pela tutela de urgência e também pelas sentenças que já estão sendo, né, confirmadas nessa rapidez que a gente espera. E aí a gente chama atenção, vamos colocar aqui, na resposta que o município dá, na contestação, portanto, que o município oferece para o judiciário para dizer por que não está garantindo terapia, certo? E aí a gente tem a base legal, né, constitucional, como a gente já havia comentando, Constituição Federal, que coloca que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Não tem essa de dizer que está na fila, estamos tentando, felizmente não estamos conseguindo. Não existe isso. Recurso tem que ter prioridade. Direito fundamental tem que ser respeitado, principalmente baseado nessa hierarquia de necessidade. O que é que eu tenho que garantir primeiro? É a saúde, doutor. Então, a saúde é dever primordial do Estado para garantir para a sua população. Se aí no seu município não está garantindo a terapia, o atendimento, é porque o recurso está indo para o outro lado, para algum canto. E aí a gente precisa redirecionar esse recurso. Se não for pela boa vontade do gestor, vai pela decisão judicial, tá? Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que
coloca que o direito à vida e à saúde com acesso integral via SUS é dever de todos, garantia, né, que o Estado deve dar. E aí temos a Lei Berenice Piana, a Lei Brasileira de Inclusão, tá, que para a pessoa com autismo, a pessoa com deficiência, e, portanto, estabelece as prioridades que a pessoa com deficiência deve ter para garantir esses atendimentos, principalmente diagnóstico precoce. A gente teve uma boa notícia aí de colocar, tá, os procedimentos para identificação precoce, para efetivação do diagnóstico da pessoa com autismo pelo SUS, deve efetivar-se, mas basta saber se isso vai acontecer no posto de saúde aí da sua cidade. Se há profissionais contratados para garantir isso. Médicos a gente tem, terapeutas a gente tem, bastam ser contratados e disponibilizados para a população, certo? Então eu tenho o caminho da via judicial, a ação que a gente move, né, a ação de obrigação aí do Estado para fazer, para garantir esse direito, esse atendimento, essa terapia, tá? Então, é uma ação que obriga o poder público, certo, a cumprir o seu dever. Olha, eu tenho a Constituição aqui na frente, eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho a Lei Brasileira de Inclusão, eu tenho a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, eu tenho toda a legislação que garante a terapia para o seu filho, que garante a terapia, não é só criança, adolescente, é adulto também tem direito, também deve ser atendido. Cabe ao município, cabe ao Estado, cabe à União, nessa reunião de recursos através do SUS, disponibilizar os profissionais na quantidade para que você tenha não só a multiplicidade dessas terapias, né, através de vários terapeutas, mas também a quantidade necessária. Então eu tenho um pedido de urgência. Olha, a gente sempre orienta a mães assim, ó. Você tem um CAD único? Tem. Então você vai jus, não só a defensoria, tá? E aí a defensoria tem muito processo, talvez não vá lhe dar o acompanhamento judicial que você precisa, porque, né, é urgente, a ansiedade ali bate muito forte. Cadê o processo? Cadê a celeridade? Mas se você tem CAD único, você tem direito à justiça gratuita. Então você não vai pagar nada pelo processo. Mesmo que você tenha uma associação aí que lhe dê apoio jurídico, um conhecido que vai fazer a sua demanda judicial, a sua ação judicial, como a gente aqui, tá, garante através da nossa equipe jurídica, você não vai pagar o processo. Então, o CAD único é muito importante. Documentação básica, você de seu filho, porque você é representante nata, né, dele, porque essa é a mãe, certo? CPFzinho dele, para que a gente possa identificá-lo de forma correta. E aí a gente tem um cadastro aqui, pelo menos em Fortaleza, a gente tem o Mais Saúde, né? O Mais Saúde, que é o aplicativozinho que me dá acesso tanto aos atendimentos, né, seu, do seu filho, quanto à detectação, né, desse tempo de espera. Quanto tempo ele faz que espera essa terapia, e aí pela demora constatada na espera dessa fila, dessa data que foi agendado o atendimento até hoje não apareceu, você tem demonstrado não só a urgência que é a terapia em si, mas principalmente a demora, o descumprimento, a falta dessa garantia de ofertar a terapia do município, que lhe colocou numa fila e essa fila nunca chega. E aí eu tenho esse aviso estratégico para você. O município de Fortaleza, aqui, através da sua nova gestão, está constantemente anunciando a entrega ou o planejamento de entrega de locais não só de diagnóstico, mas de atendimento. A questão é, vai ter profissionais para garantir a terapia para todo o público que está há anos esperando? Tá? Então, você vai estar disposto a passar mais 1 ano, 2, 3 anos esperando a terapia, perdendo a fase de grande desenvolvimento que seu filho deve ter e deve, né, a terapia atentar para isso? Diagnóstico precoce, plasticidade cerebral, desenvolvimento cognitivo dele, vamos atuar de forma intensiva agora, para que ele tenha o maior desenvolvimento possível. Então a gente precisa garantir para agora. A gente não pode esperar 1 semana, 1 mês, 1 ano, porque cada espera, quanto maior for, mais ainda, né, o prejuízo. Maior ainda o prejuízo. Então,
Toda a espera para a questão da terapia do autismo é muito prejudicial. Quanto maior a espera, maior o prejuízo. Quanto mais nova a criança que precisa, mais o tempo é precioso. Então, a demora do município em garantir a sua terapia, a terapia do seu filho, é um ilícito grave, é um ilícito administrativo grave, que repercute danos também. E aí a nossa defesa, e a gente tenta emplacar para que o judiciário compreenda que não é só o dano físico que causa propriamente o dano, é o dano intelectual, é o dano, né, mental, é o adoecimento que essa criança também tem, o adolescente também tem. Então, já que a gente está tematizando tanto a saúde mental, a gente tem que fazer observar que o adoecimento mental causa sofrimento, principalmente em criança e adolescente. E se causa sofrimento, doutor, o Estado está lhe impondo esse sofrimento. Portanto, ele deve reparar o dano, porque ele está provocando dano. A ausência de terapia, a demora na garantia dessa terapia produz esse dano. Então, a mesma ação que pede a garantia das terapias, que o judiciário está prontamente atendendo, tem que vir junto uma reparação de danos contra o Estado, para que pelo menos o ilícito, o dano causado não fique impune. Então a gente coloca nessa ação não só a obrigação para garantir a terapia, mas também o dever de indenizar a criança, indenizar a mãe, porque a partir do momento que a criança fica em sofrimento, a mãe sofre junto com ele, tá? Então esses danos causados por atraso, por omissão, por negligência, essa demora, né, que só temos de concreto promessa, não, vai chegar, tenha calma, fique mais na fila aí. Essa demora produz dano, então a gente tem que entrar com ação, não só para a garantia da terapia, mas para a reparação de danos. Porque o Estado, o servidor, o gestor, tem que ser punido de alguma forma. Não é possível que a gente produza danos nas pessoas, nas crianças, nos adolescentes que precisam e não aconteça nada, tá? Então, a ação, a obrigação de fazer com a tutela de urgência, pedido de liminar, porque é urgente mesmo, antes mesmo de ouvir o município, para que a decisão já venha para garantir essa terapia. E aí, como é que o judiciário aqui do Ceará, de Fortaleza, está fazendo? Ele está dando 90 dias, tá? Que é um prazo já bem elástico, 90 dias, para que o município se organize aí, meu amigo, dê seu jeito. Você é obrigado a garantir terapia. Então, o judiciário está dando 90 dias para que o município se organize e efetive a garantia, o atendimento dessas terapias de acordo com o que o médico assistente está solicitando, certo? Então, dano moral junto com o pedido de garantia da liminar, mais tutela de urgência, mais a liminar, certo? E aí, a gente tem alguns pilares, tá? Como comprovar? Eu tenho que ter o laudo, claro, né? Porque é espaço clínico, então eu tenho que ter o laudo. Se tiver alguma relatório terapêutico dizendo dessa importância, juntar também. O que mais? Relatórios das escolas. Tudo que envolva a necessidade do aluno de suplemento terapêutico, de complemento de acompanhamento, não só porque ele tem na escola e deve ter na escola, tá? Que então é um casadinho. Eu tenho a escola inclusiva, né, na qual, né, ele passa 4 horas, aí eu tenho que ter os profissionais acompanhando, e fora da escola eu vou ter a terapia. Fora, inclusive, né, dizendo aqui bem claro, no outro horário, né? Se ele faz escola de manhã, terapia à tarde. Se ele faz escola à tarde, terapia de manhã. Certo? Então, eu tenho os laudos, relatórios escolares, prescrição profissionais da saúde, aí eu tenho a necessidade do posto de saúde, tá? Um atendimento e encaminhamento. Atendimento, constatação que é autista, então eu preciso do acompanhamento do neuropediatra, de um psiquiatra, preciso do acompanhamento do profissional médico. E preciso também do encaminhamento para as terapias. Tá? E aí eu posso ter desde solicitação médico particular, complementado com o do SUS, encaminhando para o atendimento terapêutico. Certo? E aí,
a gente sabe, né, e é pressuposto, mas não custa nada o relatório apontar a necessidade, a urgência desse atendimento. A literatura médica, enfim, a jurisprudência já coloca como pressuposta essa urgência, porque característica da necessidade premente ali de intervenção para o desenvolvimento da pessoa com autismo, mas não custa nada ter no relatório, tá? Então, destaque, eu coloquei a própria decisão aqui do meu filho, tá? Citando o relatório médico, solicito acompanhamento urgente, múltiplas tentativas de contato da equipe, sem sucesso. E assim, a gente vai, né, no posto, a gente vai no CAPS infantil e não tem, né? Vamos aguardar mais um pouco. Então, esses retornos, né, os comprovantes que você tenha, fundamental para a gente instruir bem o processo, tá? Essa documentação é muito importante. E aí, como a gente já adiantou, qual é o argumento central do risco dessa demora, que é o perigo in mora, que é uma das condicionantes aí da tutela de urgência, da liminar. Ora, eu preciso de urgência nesse atendimento. Claro, né? Característica do autismo, pressuposto, então. Mas aí, a criança tem aquela chamada janela de desenvolvimento, né? Que é crítico, a neuroplasticidade. Então, a demora no tratamento causa dano irreversível ou dano de difícil reparação, sofrimento mental. Então, a gente já está caracterizando aí a reparação de danos morais também. Não é só um argumento que eu vou usar para a condição da concessão da tutela de urgência, da concessão da liminar, da decisão do juiz ali rapidão, tá? Mas assim, a perda da chance de evolução na comunicação, socialização, aprendizagem, isso repercute não só em dificuldade de interação e de crise dentro de casa, lá na escola, tá? Então, eu preciso que essa interação escola e terapia esteja bem em harmonia, esse acompanhamento, pelo menos o acompanhamento inclusive com relatório, como é que está sendo a terapia, não é só ir e pronto, eu tenho que ter um retorno, o retorno vem não só verbal, mas vem por escrito, pelo relatório, e aí é onde eu tenho realmente concreta, né, essa evolução dele. Os tribunais têm entendido, que esse prejuízo ao desenvolvimento é grave e de difícil reparação. Então, repara aqui, né, a galera que é do direito que vai também acompanhar a nossa live, percebe que o próprio judiciário, ao conceder a tutela de urgência, já entende a gravidade dessa demora, já entende a gravidade dos prejuízos provocados. Então, ele já está dando um argumento para a concessão dos danos morais, que, claro, deve vir também com a sentença, com a condenação, com o julgamento final, tá? E aí, a gente tem os argumentos do município para a defesa. Porque a gente tem um processo, a gente precisa ter a contestação, né, chamada contestação, que é a defesa, a manifestação do município, do ente público, que está sendo, né, processado para garantir essa terapia. E aí eu trouxe, inclusive, a contestação usada no processo do meu filho, que eu fiquei assim, né, sem acreditar, mas, digamos assim, o procurador lá está cumprindo o papel dele de defesa do município, mas sempre criticável. E aí, seguinte, acolhida pelo judiciário, até o princípio da isonomia, iguais direitos de todo mundo, ou seja, você está na fila, aguarda na fila, porque tem outros na fila também, e aí eu nivelo por baixo, vou me omitir, eu vou demorar nessa garantia da entrega da terapia para todo mundo, então ninguém pode passar na frente de ninguém, ninguém pode receber auxílio do judiciário, o juiz não pode dar uma liminar, porque aí passaria na frente. Negativo, doutor, está todo mundo aqui em atraso, está todo mundo em situação de urgência, está todo mundo necessitando de atendimento. Se você não atende, você está obrigando a pessoa, a mãe, a agir judicialmente em nome do filho para garantir a decisão judicial. E aí sim você vai ser obrigado a efetivar esse atendimento, contratar profissionais e efetivar esse atendimento. Tá? E aí ele diz assim, ó, quando há risco de dano grave, reparável, como TEA, a fila se torna irrazoável. A saúde é um direito que não pode esperar. Porque eles dizem que você pode esperar, que você está na fila. E aí seria merecimento seu passar na frente
da fila dos outros. Não, doutor, está todo mundo ali atrasado, está todo mundo com direito já, digamos assim, negado tacitamente, negado, por assim dizer, porque você na fila não atende ninguém, tá? Você que é gestor, né, responsável pelo atendimento, vá numa fila que nunca acaba. E aí você vai dizer assim, não, meu amigo, tem a paciência. Um dia você vai ser atendido, talvez daqui a 2 anos, 3 anos, quem sabe, né? Então, esse argumento não pode prosperar. E aí a gente coloca que há um risco grave, tá? E irreparável em razão do TEA, que eu preciso aproveitar esses desenvolvimentos, né, neurais, da plasticidade cerebral, neural. Então, eu preciso agir rápido, tá? Não posso esperar, não. E aí a inexistência de falha do serviço. Já pensou? O município diz que não há inexistência aqui de falha, tá? Falha do serviço, não tem não, que a gente já atendeu no posto, encaminhou, está na fila, então está tudo certo, para o município está tudo certo, você ficar esperando, tá? Então esse argumento, pelo incrível que pareça, mais incrível que pareça, foi usado pelo município aqui de Fortaleza para justificar a espera que nunca acaba na fila. Dureza, né? Pois é. E aí o contra-argumento que é a mera inserção em uma fila, o que a gente colocou, né? Sem previsão de início do tratamento diante de um período médico urgente, né, porque o tratamento, terapia para o autismo é urgente, caracteriza a omissão estatal por óbvio, né? Meu amigo, como é que você argumenta dizendo que a pessoa está na fila e, portanto, o município está atendendo? Não é possível esse argumento que você está utilizando e você pretenda que tenha acolhimento. Tá? O dever do Estado é de efetividade, não de mero protocolo. Né? A saúde, doutor, eu tenho que receber. Não é só você atendido ali no protocolo, não. A gente registrou aqui o seu interesse, a sua necessidade pela terapia, a gente lhe encaminhou, viu? Pronto, atendemos, garantimos saúde. Não. Aí foi só a parte inicial do registro do atendimento à saúde que deveria se efetivar. E não se efetivou, tá? Então eles falam assim, ó, que não tem falha de serviço, que a fila não pode ser furada e que a regulação do SUS estabelece esse critério de orientação pela fila. Olha só como é que um procurador do município, né, de grande envergadura inclusive, coloca esse tipo de tese, esse tipo de desculpa, esse tipo de argumento. Respeito à fila de regulação do SUS, inexistência de falha no serviço, foi atendido, então não teve falha do serviço. Já pensou? Impossibilidade de furar a fila. Você não pode furar a fila, não. Tem que ficar aí na fila. Como pode, né? Então, assim, o absurdo sendo sustentado. Mas aí a gente supera juridicamente, né, com os argumentos, com a demonstração dos documentos, tá? O juiz também, ele é muito, tá? Ele é muito habilidoso juridicamente, então esses argumentos aí não vão convencer o juiz, não vão convencer o Ministério Público, porque o Ministério Público atua também para a defesa, a observância do direito sendo garantido para a criança e para o adolescente, então ele também argumenta, ele dá o seu parecer, ele dá a sua opinião para que o juiz considere. Então esses argumentos aqui são assim, só para constar, porque embora eles pretendam que esse argumento deles lá vença, tá? É impossível obter acolhimento no judiciário, porque aí seria um caos total, uma negativa, né, absurda e brutal do direito. Mas aí mesmo assim eles ainda têm essa cara mesmo assim de colocar, né, a impossibilidade de furar a fila. E aí o que a gente coloca também, né? Não se trata de furar a fila, mas de reordená-la com bases em critérios técnicos de urgência, doutor. Tá? Que já foram atestados por médicos, o próprio município, ao classificar o caso como urgente, reconhece essa prioridade. Então, assim, ó, o município que quer levar a sério realmente a inclusão, tem que contratar, gente, pessoal. Contratar profissionais para as escolas e profissionais para o atendimento terapêutico. Médico terapêutico. Tem que contratar, meu amigo. O recurso que o município tem, prioritariamente, deve ir para a saúde e a educação. Eu primeiro preciso garantir esse serviço. Eu não posso deixar as pessoas sem serem atendidas na escola
e na saúde. Não é dizendo que eu estou ali aberto, atendendo parte da população e essa outra parte que não está sendo atendida vai ficar por isso mesmo. Negativo. É por isso que eu sempre recomendo entrar com ação judicial, tá? Então, assim, a demora injustificada do poder público priva a criança da chance de uma evolução significativa. Claro, né? O que a gente já vem aqui insistindo. Sofrimento da família, a angústia de ver a criança regredir ou não evoluir por falta de tratamento configura dano moral. E é isso que a gente está sempre argumentando nos processos e é o que a gente quer que seja garantido pelo judiciário, tá? Para que essas omissões, essas negligências não fiquem sem a devida resposta, tá? E a contestação no caso aí do meu filho, que eu trouxe aí como exemplo, né? Dentre os outros, que é muito parecida, né? A gente usa, claro, a mesma construção, a mesma estratégia para garantir os direitos aqui dos nossos associados, e aí a gente vê as contestações nesses processos seguirem também a mesma lógica, tá? Infelizmente, mas a mesma lógica. E aí eu peguei esses exemplos das últimas decisões, mas a do próprio meu filho, que eu tenho que usar o nosso caso como exemplo, né? Claro, que não adianta eu dizer para você para ir atrás de decisão judicial se eu não vou nem atrás de decisão judicial do meu próprio filho, né? Então, tentou negar o nexo causal, ou seja, eu digo que é urgente e ele vai dizer que não é urgente. Eu digo que ele tem culpa, o município, pelo atraso, aí ele vai tentar sustentar dizendo que não tem nada de mais ali, não tem nada de errado. Imaginou? Né? Mas a petição inicial que a gente já elabora, né, já tem esse fundamento muito bem, né, realizado para essa busca, mostrando, né, como a omissão é grave. E, é claro, o sofrimento inerente à condição da pessoa com autismo sem terapia que regride, que tem crise, né, que tem ansiedade, e aí, né, provoca toda essa consternação da família e principalmente sofrimento à mãe, tá? E aí a gente tem essas dicas aí da nossa associação, que a gente sempre repassa aí quando a gente recebe pedidos aí, orientações, tá? Então documenta tudo, certo? Cada laudo, cada relatório, cada ida ao posto de saúde, tem que ter o comprovantezinho, porque aí você vai dizer que teve lá, ó, desde aquele período, faz tempo que eu estou esperando, excelência, o juiz, né? E nada ainda do município garantir terapia para o meu filho. Está aqui, ó, comprovante do que eu fui. Tem município aí, ó, que ele enrola, tá? Como o município aí de Juazeiro do Norte, como as mães me repassaram, dizendo que não, tá na fila. Qual é a posição? Não dá para dizer. Tá aqui rascunhada à mão, não entrega um comprovante. Você tem que pedir, tá? Não espera nada, não aceita nada só de boca, não. Tá bom? E aí o laudo tem que mostrar que é urgente. Não basta dizer, não, mas todo mundo sabe. Não, mas coloque aí, doutor. Porque aí é muito importante eu dizer que é urgente estando no papel, tá? Isso é crucial para que a gente não possa ter o risco de algum juiz, vai, né? Mas isso não acontece, mas vai que, né? Então eu tenho que ter essa descrição precisa aí no laudo, no relatório, os comprovantes da data que eu fui lá, que compareci, tá? E aí, não insista demais. Você foi, aguardou, não recebeu, entre com ação judicial. Não aguarde não fique demorando um tempo não, porque você sofre e o seu filho sofre mais ainda, tá? Então a espera excessiva pode causar um dano irreparável, tá? A comunidade autista toda sabe disso, tá? Que o tempo importa demais. E aí, cada dia a menos, cada dia perdido, são danos, são perdas de evolução. Então não espera o tempo passar, entra com a ação judicial, busca algum meio aí, né, um escritório de prática jurídica, uma faculdade, uma defensoria pública, uma associação jurídica que lhe dê esse atendimento, né, que tenha uma equipe jurídica aí especializada, que sejam, principalmente, né, equipe jurídica que sejam pais e mães de pessoas com autismo, que aí sabem o que você realmente passa e vão atender você porque compreende a sua angústia. Tá? Então,
Eu aconselho sempre a... Você tem um advogado? Tenho. Ele é pai ou mãe de alguém com autismo? Não. Né? Se fosse, seria melhor ainda, tá? Porque sabe da sua angústia, sabe o que você passa. E aí a espera excessiva pode causar esse dano, né? Então a gente não pode esperar. Tem que entrar com ação judicial, tá bom? E aí, esse apoio jurídico especializado é fundamental. É fundamental, tá? Porque a pessoa não só tem que entender o direito como um todo, mas o direito em específico, das condicionantes das questões que você vai argumentar. Porque são esses detalhes que fazem toda a diferença, tá? E aí, gente, como é que a gente encaminha aqui para uma conclusão, para um encerramento? Porque o que a gente tem a garantir nessa nossa terapia jurídica do autismo é sempre bater um papo, sempre levar conhecimento, dica valiosa e a atualização de como está a nossa luta para a garantia dos direitos, terapia, atendimento com o médico, neuropediatra ou psiquiatra, tá? Para que acompanhe o seu filho, veja os relatórios, veja como é que está a evolução. A gente não pode perder tempo com isso. Então, ação judicial, tá? Então, assim, a lei está do nosso lado, eu sempre falo isso. A lei está do seu lado, o judiciário está do seu lado, né? Eu não me deparei ainda com nenhuma ação, nenhuma decisão judicial que eu tivesse desgosto, né? Os juízes estão muito conscientes que falta, às vezes, é o senso da urgência, o senso da necessidade de garantir a liminar agora, a tutela de urgência agora, porque não pode esperar não. Não está morrendo. Não é só caso de vida e morte que é urgente. Sofrimento físico é urgente, sofrimento mental é urgente. A perda das habilidades, porque perdeu aquela janela de oportunidade, como a gente da comunidade autista sempre fala, é um dano ou muito grave ou até irreparável. Então, muitas vezes falta esse senso, esse tino de que é urgente. E aí, você acompanhando, você estando em cima, você repassa essa necessidade para algum juiz que ainda não compreenda isso, certo? Mas o que a gente está vendo, somente aqui nos processos que a gente está acompanhando, é que a resposta está vindo bem rápida. E aí a gente espera aquele prazo, aquele período de organização da administração para contratar pessoal, para que a gente entre em campo exigindo já quando o prazo tiver passado, tá? Então precisa acompanhar o processo, certo? E aí, gente, essa nossa jornada diária, né, noturna, 19 horas aí, na nossa série Terapia Jurídica no Autismo, é importante porque a gente mantém a atualização do que a gente está produzindo, do que a gente precisa, a gente bate papo, né, com os nossos, né, associados, com os participantes aqui das nossas lives, a gente vai interagindo, a gente vai esclarecendo, tirando dúvida, e no mais, eu sempre trago aí essas atualizações, assim, o que está mais assim de ontem para hoje. Eu gosto muito de pegar coisa atualíssima, né? Saiu decisão judicial, faz tempo que eu não trato das questões de garantia judicial de terapia, vamos tratar hoje, aproveitar que a gente teve uma outra liminar decidida hoje, favorável aí ao Christian, filho do Rian aí, do nosso associado, tá? Então a gente tem que dar esse retorno para vocês, para que a nossa comunidade esteja todo dia consciente, todo dia com ânimo reforçado dessa luta, porque é uma luta contínua, gente. Tá? O município que garante a terapia hoje pode faltar daqui a 6 meses, pode faltar daqui a 1 ano. E aí a gente vai renovar o pedido lá para o juiz. Olhe, cumpra a minha decisão judicial, senão ele está com multa, senão eu bloqueio o recurso. E aí eles vão cumprir. Portanto, a gente precisa estar acompanhando, a gente precisa estar bem consciente desses nossos direitos, a gente precisa saber qual é a melhor estratégia. Então, é necessário que todas as mães compreendam bem seu direito, saibam como agir, entendam os caminhos aí do processo judicial, para que ela saiba, ela não pode ser especialista, mas ela saiba mais ou menos como é que faz para que ela garanta o direito do seu filho. Então, a terapia jurídica
no autismo que a gente produz com as nossas lives, é para isso também, tá? Para construir uma sabedoria jurídica na nossa comunidade jurídica para as mães, principalmente a atuação para a defesa do direito da saúde e do direito de defesa da educação, tá? A gente ouve muito aí o interesse quase que exclusivo nos benefícios, no BPC. Só que aí é só o começo, né? Importantíssimo, recursos econômicos para a mãe que precisa. Mas a vida não é só receber para alimentar e garantir casa, né? Ele precisa das terapias para evoluir, ele precisa da escola para se desenvolver. Então eu tenho que ter essa casada aí de ações, esse conjunto, educação inclusiva, escola inclusiva, com as terapias, com a saúde inclusiva, andando juntas para o máximo desenvolvimento do seu filho, dos nossos filhos. Certo? Então, o nosso trabalho é literalmente transformar a vida, tá? Fortalecer ânimos, certezas, a garantia de que você está do lado certo, o direito está do seu lado, a lei está do seu lado, o judiciário está do seu lado. Então, a gente precisa ter essa consciência e só fortalecer as informações para saber agir com a estratégia adequada, tá? Ó, perguntas aqui. A criança está fazendo em uma clínica, criou-se aquele vínculo e a evolução da criança. Existe alguma lei que ampare esse vínculo para manter o atendimento com a mesma terapeuta? Infelizmente não, Jade, sabe? Porque assim, o próprio profissional, ele pode pretender, pode querer ir para outros locais. E aí a própria rotatividade do atendimento dá espaço para isso. A gente sabe que a condição do autismo tem o vínculo, né? O vínculo que a criança faz com o terapeuta é fundamental para que ele abra, né, a sua aceitação para a riqueza dessa troca. A gente sabe que esse vínculo é fundamental, não só com o terapeuta, mas com o ambiente escolar. Mas, infelizmente, a gente não tem essa consciência dos nossos gestores, né? Eles não contratam pessoas, terapeutas, né, profissionais da educação, com um vínculo permanente. O ideal é que a gente tivesse concurso, tá? Concurso de vínculo permanente, tá? De provimento mesmo, não só temporário, que a moda agora é temporário. E isso é muito prejudicial. O que a gente busca é vínculo permanente, que o próprio profissional faça planos de permanência, pelo menos longa, naquele espaço, naquele atendimento, para que aqueles vínculos construídos permaneçam com a máxima riqueza possível. Tá? E aí, pelo menos a gente está exigindo que haja o profissional. A nossa fase agora, né, a gente está indo contra toda essa lógica aí de gestores que negam, tem muita conversa, falam muito, né? Falam que vão garantir, falam que vão fazer e o tempo passa. E a gente não vê contratação de profissional, a gente não vê melhorias de atendimento, a gente não ouve das mães essa tranquilidade, que naquele espaço os terapeutas ali são permanentes, estão satisfeitos, atendem ao meu filho construiu vínculo, tá uma maravilha. Maravilha nesse sentido é como deveria ser. É o que a lei exige, então deveria ser o básico. Só que a gente está como que recebendo para que a gente entenda que o absurdo virou comum, que a omissão ficou comum, que as pessoas produzirem dano no seu filho, lesionando a saúde mental dele, ficou comum. E aí querem que você aceite esses absurdos, querem que você não fique indignada com a ausência desses direitos. E a gente tem que lutar contra isso. É por isso, né, que eu entendo que a terapia jurídica no autismo, esse bate-papo, esse diálogo, é de grande importância, é fundamental. A gente vai construindo essa certeza, não só que a gente está com o direito do lado da lei, a lei está nos amparando, o judiciário dá razão a nós, né, nessa nossa luta,
Mas a gente tem que ter a sensação de que isso é um absurdo. A gente tem que se indignar, a gente tem que cobrar com veemência gestor que tem a pretensão de lhe negar a saúde, de lhe negar a educação, e está por aí como se fosse, não tivesse acontecendo nada. Ele que tem que se envergonhar por estar causando sofrimento em razão da ausência da escola, em razão da ausência das terapias. Esse absurdo tem que vir à tona. Está como se fosse sendo normalizado, como se fosse escondido ali. Não, calma, não, peraí. Sofra aí, que eu quero que você ache que isso é normal, comum. E eu quero que você sofra tanto que você deixe de se indignar. Mas aí é contra isso que a gente luta. Não é só questão técnica de dizer como é que é um processo, juiz aqui, né, advogado para acolá, orientação jurídica e pronto. Não. A gente tem que construir essa sabedoria jurídica na nossa comunidade jurídica, na nossa comunidade autista, tá? Essa sabedoria jurídica, essa compreensão, ou esse reforço emocional, né? A capacidade de a gente manter a capacidade de se indignar e saber a boa estratégia de luta. É isso que a gente tem que construir e é nisso que eu acredito, tá? Que a gente tem que construir essa sabedoria jurídica, essa sabedoria emocional e essas estratégias para a nossa comunidade jurídica, né? Para a nossa comunidade autista, certo? Então, assim, estou fazendo mais de um vídeo expondo mais um fato que tenho vivido aqui no município. A gente tem que fazer isso, gente. A gente tem que expor, mostrar o escândalo, mostrar a indignação, mostrar o absurdo da negativa do direito. A gente não pode deixar que pessoas que são responsáveis por garantir direitos, gestores, portanto, fiquem omissos, fiquem em negligência, produzindo dano, lesões, principalmente a criança e adolescente, pessoas com autismo que precisam tanto, que ficam debilitados porque não conseguem se desenvolver, e esses gestores fiquem aí pousando como se nada estivesse acontecendo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente precisa mostrar esse escândalo, essa indignação, cobrar, mostrar, e por isso, sem perder tempo, sem bate-boca que eu falo assim, ficar lá insistindo, sabendo que não vai dar em nada. A gente tem que entrar com ação judicial. Imagina aí um gestor receber 100, 500 ordens judiciais para garantir terapia para a população e que ele insiste em negar o direito. Tá? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, precisa ter essa sabedoria jurídica, precisa ter essa tranquilidade emocional, saber o direito que a gente tem, a estratégia principalmente que a gente precisa adotar para fazer valer o nosso direito. Imagina aí, ó, eu tenho uma ação judicial, meu filho espera 1 ano na fila, e aí uma ação judicial vem, 30 dias para você cumprir sob pena de bloqueio dos recursos da prefeitura. Aí eu penso, poxa, esperei 1 ano, se eu não fizesse nada eu ia esperar mais 1 ano. E aí o juiz vem e dá só 90 dias para que o município garanta, até 90 dias, para que ele garanta, pronto. O meu direito está reconhecido, o judiciário garantiu o meu direito, agora o gestor não vai dizer que não teve como garantir, porque ele tem prazo para isso, ele está alertado, está intimado da ordem judicial, e aí, se vire, doutor, agora, você vai ter que garantir. Então eu fico sossegado porque o direito está do meu lado. Não vou ficar naquela de esperar, contar favor com alguém, pedir como se fosse um favor. Não é favor, gente, é direito. E direito a gente exige de forma administrativa, falhou de forma judicial. Não quer cumprir, bloqueia bem, bloqueia a conta, paga na iniciativa privada com o dinheiro da prefeitura, mas vai pagar, mas vai efetivar, mas vai garantir a terapia. Sem levantar palavra, sem me estressar, sem ficar aborrecida, sem adoecimento mental da gente, certo? Por isso, sabedoria jurídica para saber que a gente está do lado certo, o direito está com a gente, a lei está com a gente, o judiciário ampara o nosso pedido, o nosso direito, e aí a gente tem que ter o equilíbrio, tranquilidade, para saber que o direito está com a gente e como é que a gente age para garantir esse direito
para que eu não perca tempo, nem mais um mês. E aí a gente vai insistindo nessa construção, certo? E é essa a razão dos nossos encontros, das nossas lives, para essa, né, terapia jurídica no autismo, para esse nosso fortalecimento, tá? Ó, meu filho tem TDAH e TAG e estuda em um colégio militar aqui no município onde moro, mas tem passado por cada coisa que só Jesus para nos dar forças. Pois é isso aí que a gente tem que evitar, Marina. É isso que a gente tem que evitar. É esse sofrimento, é essa angústia, é essa insistência em um colégio que nega, que descumpre lei, que está causando ilícito administrativo, ilícito civil, porque ele está produzindo dano, tá? E aí você tem que entrar com a ação de reparação de dano contra o Estado. O colégio militar deve ser cívico-militar do Estado, né? E aí, provavelmente, haja também cometimento de crime de discriminação, certo? Então, não tenha tempo a perder, não. Porque você não tem tempo a perder, porque você tem muito o que fazer. Seu filho não pode perder tempo. Você não pode permitir que a escola haja assim com seu filho, que produza essa discriminação, cause esse sofrimento. Então, a gente tem que agir, e a gente age através de ação judicial. Descumprir o direito, notifica. Não deu solução, entra com ação judicial e ponto. Tá? A gente não tem que ficar ensinando os outros a fazerem a obrigação deles, não. A escola sabe das obrigações dela. Não faz porque não quer. Não quer por má fé ou não quer porque não tem recurso, não recebe profissional. Não vai você, não será você que vai ensinar ou não vai ser você que vai convencer a pessoa que nega direito a mandar o profissional. Quem vai fazer isso é o juiz, através da ordem judicial. E aí, eles obrigam você a isso. O barraqueiro aí é o colégio militar, que não garante a legislação, que não garante a lei, que entra em ilícito administrativo, ilícito civil e ilícito penal, provavelmente por crime de discriminação. Tá? Você nada mais está realizando o exercício do seu direito. É chamado, né, o exercício regular de direito. E aí a gente não precisa se indispor com ninguém, bater boca com ninguém, ficar insistindo, documenta tudo. Não garantiu o direito? Notifica. Notificação extrajudicial, alertando dos seguintes fatos. E esses fatos incidem em ilícitos tais. Pronto, entreguei. Cadê o protocolo? Está aqui para você receber. Tá? Não, tem que receber, doutor. E é mais um ilícito. Tá? E aí, grava tudo, tá? Não a parte visual da pessoa, mas o áudio. Grava tudo, porque se você participa do diálogo, do exercício, da busca da garantia do seu direito, não é ilícito, não tem problema nenhum, porque é um direito seu. Certo? E aí, não atendeu, na primeira notificação que você faz, entra com ação judicial. Certo? Porque esse é o caminho que você tem que fazer, é essa a nossa estratégia. Você não tem que adoecer insistindo, batendo boca com ninguém. Não pode dar a chance para eles e dizerem que você se excedeu, que você está errado. Por isso, tá? Certeza de que estamos do lado do direito, que a lei nos ampara, que o judiciário está do nosso lado. O equilíbrio para pensar, estão recusando o direito do meu filho de novo, ou começaram a recusar, vou notificar, não resolveram, vou entrar com ação judicial. E pronto. E aí eu aguardo a decisão do juiz, vou ali acelerar, vou ali agilizar essa decisão para que, né, perca o menor tempo possível. E aí com a ação judicial você está respaldada. E aí entra em campo o judiciário, que vai lutar pelo seu direito, porque ele vai fazer valer a ordem judicial dele, vai fazer cumprir a determinação dele. Certo? Posso ser processada se eu divulgar um áudio gravado ou participando da conversa? Claro que não, tá? Principalmente se você estiver denunciando um abuso de direito. Principalmente se você estiver relatando, tá, uma negativa de direito do seu filho, porque você é o representante dele e você fala pelo seu filho, certo?
E aí, se degravar, se colocar legenda, é melhor ainda. Porque é matéria de prova, gente. Certo? Você não vai expor a ridículo ninguém. Por isso, a isenção da imagem da pessoa. Porque você apenas está denunciando um ilícito. Você está denunciando o descumprimento de uma obrigação do ente público ou do servidor, que está ferindo o seu direito. E aí você está expondo o descaso público. Porque você, como cidadão, você é fiscal também do serviço do Estado. Certo? E aí, isso é uma forma de pressão, é uma forma de expor o descaso público com um direito seu. É como a reportagem faz, percebe? A reportagem mostra que há um descumprimento de uma obrigação, de um dever, de um direito, e aí mostra para o público que está, havendo falhas na prestação do serviço público. Mas o que a gente mais busca é efetivar o direito. A gente tem prova do descumprimento, prova, portanto, para o dano moral, mas a gente quer que o direito seja garantido, né? Por isso a gente tem que entrar com ação judicial. Vamos lá, e com esses nossos comentários aqui, eles podem usar isso contra nós? Não, gente, a gente está no exercício regular do nosso direito, tá? Quem tem que ter receio, quem tem que ter vergonha é quem tá descumprindo, certo? Quando ele descumpre esse direito, ele está causando um ilícito. É administrativo? É porque é obrigação da escola. Uma escola que não cumprir isso não deve nem funcionar, porque não está apta a funcionar, não está apta a garantir a educação inclusiva, então não deveria nem abrir, não deveria receber autorização para funcionar, porque não tem condições de funcionar. Então é um ilícito administrativo. E se houver um ilícito funcional, o servidor público também tem que pagar, tem que ser punido administrativamente por isso. Daí o PAD, o processo administrativo disciplinar. Além da reparação de danos civis, que é o dano moral, e possível cometimento de crime, que é o crime de discriminação por não garantir direitos. Certo? Tenho vários áudios que tive medo de divulgar por medo de processo. Bem, repara, qual é a nossa estratégia? Nossa estratégia é a gente ter prova. Prova de quê? De que o direito está sendo negado. Só que aí a gente tem um limiar, um limite bem estreito do mero ilícito administrativo e civil por crime que eles estão cometendo ao negar a inclusão para o seu filho. Então, esses áudios podem ser prova da materialidade do crime, comprovando a existência do crime. Está aqui o fato, ó. Foi dito isso. Isso aqui é discriminação. Lembra de um áudio que eu posso fazer, difamando alguém? A pessoa vai lá, pega o meu áudio e me processa por difamação. Vamos supor que eu coloque um áudio, realizando palavras, de racismo contra alguém, de homotransfobia contra alguém, a pessoa pega e me processa. E aí o Ministério Público pega, não, meu amigo, você cometeu um crime aqui de racismo, você cometeu um crime aqui de homotransfobia, está aqui o seu áudio. Então é prova contra você, é prova contra o criminoso, é prova contra a pessoa que comete o ilícito. Você é vítima nessa história. Entende? Você é a vítima nessa história. E o que você faz é reunir prova do ilícito que está sendo cometido contra você. Tá? E quando acontece algo muito sério e a escola não entra em contato com nenhum responsável, não faz nenhum registro, simplesmente agem como se fosse tudo... É a velha negligência, É a velha omissão. É o criminoso tentando esconder o crime. Então, assim, é aquele cara que bate no seu carro e tenta se evadir. Provocou um dano em você, um dano material, custa dinheiro aquilo, e a pessoa tenta fugir. Aconteceu um ilícito, uma violência física, verbal, contra outra pessoa, a pessoa tenta abafar, tenta omitir algo. E é dever, é garantia de comunicação de um ilícito. E aí prevarica, já que você está falando de colégio militar, prevarica o funcionário público, que é a obrigação do funcionário público, comunicar à autoridade o acontecimento de algum ilícito. Então, aquele que não comunica, ele está comungando com aquele crime, está prevaricando. Tá? Na verdade, depois alegaram que a mãe pediu que não registrasse um ocorrido. Ora, vou fazer uma analogia aqui mais grotesca. Pensa no ladrão
que rouba você, depois ele é pego e fala assim, ô minha senhora, me desculpe, não me denuncie não. Né? A pessoa que comete o crime, a pessoa que comete o ilícito civil e administrativo, quando ele é descoberto, né, o mundo da tranquilidade ali, da impunidade, acaba. E aí a pessoa cai em si, na realidade da sua responsabilidade. E aí ele quer, né, se isentar. Ele quer que aquele ilícito fique impune. E aí, né, vai tentar agir. Mas direito é seu, não permita que ilícitos aconteçam. Porque se você permite uma vez, vão querer que você permita 2, 3, 4, e aí, ó, o seu direito vai ser sistematicamente recusado. Por isso é que negou uma vez, faz a notificação, não resolveu, entra com processo. Certo? Mas pode ser divulgado para a sociedade ou só diante do juiz. Bem, Jair, você está com tanto receio? Manda para mim que eu verifico e aí eu posso te dizer com mais propriedade sobre esse caso específico. Porque normalmente você está fazendo o uso regular do seu direito. Tá? Você está buscando a garantia, a efetividade de um direito seu, do seu filho. É direito do seu filho, mas ele não fala por ele. Ele é menor, então você fala pelo seu filho. Então você está agindo em nome dele, você está agindo para a garantia do direito. Se a pessoa descumpre, quem comete o ilícito é essa pessoa, não é você não. Você só está produzindo a prova desse ilícito, certo? Uma aluna deu uma suposta bebida alcoólica a ele ao sair do colégio e ele retornou para a escola. Bem, ao sair do colégio, entra e sai, e a escola tem que ter a responsabilidade, no período da aula, tá? De proteção daquele aluno, certo? Então, assim, quem vende bebida alcoólica a menor comete o ilícito, tá? Quem vendeu cometeu o ilícito porque vendeu para um adolescente, né? É aluna, né? Então suponho que seja adolescente. Então, quem vendeu bebida alcoólica para adolescente comeu ilícito. Então, se há permissão de venda de bebida perto da escola, isso tem que ser fiscalizado, né? Então, assim, quem permite esse descuido, essa negligência do cuidado, tem que ser responsabilizado, tá? Tá, então depois me manda. A gente pode dar uma analisada, verificar, certo? Eu sei que, né, é um ilícito vender, né, crimezinho, vender. Foi até modificada a lei agora recentemente, tá? Para quem vende e se o menor consome, houve até uma atualização aí do ECA, punindo com um crime maior, tá? Mas enfim, a gente tem que entender direitinho um caso concreto para a gente explicar melhor, certo? Aconteceu do lado de fora. Mas assim, aconteceu durante o horário da aula, né? Durante o horário da aula, a proteção, a guarda é da escola. Não é que ele sai da escola e volta, né? Então assim, eu tenho que entender melhor como é que foi essa dinâmica aí. Certo? Então, gente, o nosso compromisso de hoje, na nossa terapia jurídica do autismo, era trazer para vocês as estratégias, as orientações, esse bate-papo para a construção da garantia da efetividade da terapia também pelo SUS, não é só pelo plano de saúde não, é pelo SUS, pelo município, pelo Estado, tá? Garantia de terapia ali pertinho de vocês, tanto atendimento do neuropediatra, do psiquiatra, como dos terapeutas necessários, certo? Eu espero que a gente continue com esse ânimo elevado, tá? A inabalável certeza de que a gente está do lado do direito, que a lei nos apoia, o judiciário acolhe os nossos pedidos. A gente tem que só ter a boa estratégia, não só de conduzir o problema, tá? Para realizar a garantia do direito, uma resposta que tem que ser dada. Negou direito, notifica, não atendeu, entra com ação judicial, certo? Não espera tempo não espera passar, não espera ser 1, 2, 10 vezes não. E quanto mais eles agridem o seu direito, mais eles vão tentar normalizar. E aí a gente tem que estabelecer a construção de
de uma boa peça judicial e ir acompanhando ali com o juiz para não ter demora. Certo? Então, que Deus abençoe a todos nós, tá? Então, obrigado também por estar compartilhando as suas experiências, suas particularidades. Toda vez que a gente passa por isso, sempre é muito ruim, porque abala, de certa forma, a gente, né? Então, a gente tem que se unir assim, em pensamento para a boa informação, para saber como agir e como reagir a um ato de ilícito, um ato de descumprimento, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus também vocês, sempre fortalecidos e fortalecidas nessa certeza do bom direito, tá? No equilíbrio da gente, como compreender aquele ilícito, como agir ou como reagir e saber a boa estratégia, mas sempre resolvendo sem perda de tempo e, se necessário, pela via judicial, tá bom? Então, gente, tudo de bom, boa noite para vocês, continuamos aí, vai ficar salvo o vídeo na live e espero que vocês compartilhem, vejam aí para tirar qualquer outra dúvida, continuamos aí disponível para a continuidade dessa troca, dessa certeza nossa, tá bom? Tudo de bom, gente.